Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita. Estamos aqui para mais um bate-papo, uma conversa, para visitarmos a nossa consciência, para visitarmos o nosso mundo e tentarmos encontrar caminhos, visões diferentes que nos permitam não sobreviver, porque nós fomos feitos para muito mais do que isso, mas para vivermos e vivermos com qualidade. E o que eu convido a vocês para a gente conversar nesses próximos minutos é algo que impacta diretamente a essa nossa qualidade de vida, ao nosso desejo de qualidade de vida. Porque diz respeito às relações que estabelecemos com os outros, com o nosso próximo. É claro, não preciso dizer para vocês, é inevitável vivermos em contato com o outro. Um contato mais próximo, um contato mais distante, um contato mais profundo, um contato mais superficial. Mas sempre viveremos nessa constante aproximação, nessa constante troca com as pessoas que convivem conosco, sejam desse plano, sejam do outro plano. E nessas trocas, nesses contatos que estabelecemos, nessas interfaces que criamos, é inevitável o erro, é inevitável o deslize, é inevitável não cometermos falhas, equívocos, que nos provoque o desejo de reparar, de corrigir, de externar o nosso descontentamento com a nossa atitude. Esse desejo, ele pode ser movido por coisas supérfluas do dia a dia, corriqueiras, como pode ser movido por desejos mais profundos, por situações mais complexas. Nós estabelecemos um código com o nosso próximo para deixar claro esse nosso descontentamento, esse nosso desejo, através de duas palavras, que são sinônimos, porém nós, no nosso dia a dia, nós acabamos escolhendo situações, contextos específicos para utilizar a cada uma dessas duas palavras. Eu me refiro às palavras desculpa e perdão. Desculpa e perdão. Basicamente é sobre isso que eu quero trocar essa ideia com vocês. São sinônimos. Ambas são palavras utilizadas dentro de frases que mostram que nós percebemos que fizemos algo errado com o próximo. Porém, é muito mais comum nós usarmos a primeira, a desculpa, para situações do dia a dia na qual nós não entendemos uma gravidade profunda e não enxergamos um ato doloso. É algo como, por exemplo, você está andando na rua, esbarra em alguém, pede desculpas. Você vai comer alguma coisa, derruba no chão, suja o chão que a sua mãe, que o seu pai, que o seu irmão, que sua tia acabou de limpar. Você pede desculpas. Você se atrasa a um encontro, você se atrasa a algum compromisso, chega, pede desculpas. Percebe que essa palavra, desculpa, ela está sempre associada a uma falha, a um equívoco, a um erro sem complexidade emocional. Fruto do nosso dia a dia, da correria, da nossa agitação, da nossa falta de atenção, da nossa falta de prestar atenção nos detalhes de situações corriqueiras. Não afetam grosseiramente a nossa vida, nem a de quem nós dirigimos a palavra desculpa. Agora, perdão. Perdão é uma palavra mais forte. Nós evocamos essa palavra quando há uma carga emocional envolvida no ato que a desperta em nós. Nós pedimos perdão quando identificamos o dolo ou identificamos o prejuízo ao próximo. E é muito difícil, não somos todos nós que conseguimos proferir essa palavra, me perdoa. Há uma série de medos, há uma série de bloqueios, há uma série de circunstâncias.
E é justamente sobre isso que a gente vai agora começar a refletir. Vamos pensar sobre esse contexto do perdão. Bom, para começar, vamos lá. Ele envolve dois personagens sempre. Quem pratica a agressão, vou chamar aqui de agressão, mas não uma agressão literal, né? Alguém bater em alguém. A agressão, ela vai simbolizar o ato errôneo, equivocado que a gente comete, tá? Então, os personagens são quem pratica essa agressão e quem sofre essa agressão. Sempre serão dois. O que provoca e o que sofre. Eu não vou chamar aqui de vítima, porque vítima é uma palavra muito carregada de preconceitos. A gente se vitimiza por tudo, então vou evitar utilizar a palavra vítima. Vou ficar com essas duas definições. Quem pratica e quem sofre. Bom, a quem pratica o ato agressivo e que cabe a essa pessoa pedir perdão, o que significa isso? Grosseiramente, essa pessoa ela tem que transitar por três etapas fundamentais. Primeira etapa, o suposto agressor ele tem que reconhecer o erro. Eu cometi uma falha com alguém, eu tenho que reconhecer a minha falha. Eu tenho que reconhecer o erro que eu cometi. Eu tenho que reconhecer a falta que eu cometi. É necessário, fundamental, o reconhecimento. Porque ao reconhecer o erro, automaticamente eu vou para a segunda etapa, que é assumir a responsabilidade. Assumir as consequências desse meu erro, dessa minha falta. Eu me responsabilizo pelas consequências dessa minha atitude, pelos danos que eu causei a outra pessoa. Ao entender a minha responsabilidade na história, eu sou promovido para a terceira e última fase, que é buscar o reparo. Não basta eu reconhecer que errei, não basta eu assumir a responsabilidade. Eu necessito buscar o reparo, porque é apenas através do reparo que eu vou me libertar da culpa. Apenas quando eu entender que quitei o meu débito, reparando o erro que eu cometi, é que a minha consciência vai bater em mim e falar, beleza, Fábio, vamos para a próxima. E é nessa terceira etapa, na busca do reparo, que entra o outro personagem a quem eu dirigi a minha agressão. Porque essa pessoa, outro personagem, que oferecerá para mim a sentença de que eu cumpri com o meu reparo. Eu dependo daquela pessoa que outrora eu agredi emocionalmente, eu dependo dessa pessoa, desse outro personagem, que me libere desse meu erro, desse cenário, dessa situação, dessa história, que alimenta o meu sentimento de culpa e que inflige em mim dor da culpa, dor da consciência pesada. E vamos ser francos, meus caros, nem sempre é possível reparar um erro. Nem sempre é possível. Algumas situações para ilustrar. Eu cometi um erro com alguém que eu amo muito, eu pisei na bola, mas seja por qual motivo for, eu não pedi perdão para essa pessoa. Minha mãe, minha esposa, meu filho, meu amigo, enfim. Eu não pedi perdão para essa pessoa que eu até entendo que eu errei. E essa pessoa desencarna. Ela morre. Por mais que eu seja espírita, por mais que eu acredite no prosseguimento da vida, na reencarnação, no reencontro na vida futura, a morte dessa pessoa, a qual eu me encontro com um débito na consciência, vai bloquear a possibilidade do meu reparo imediato. Eu terei que aguardar a vida se desenrolar para eu novamente me reencontrar com essa pessoa e buscar o reparo. Então, dessa forma, eu vou adiar para um futuro próximo a conquista
do meu débito, do meu saldo com esse erro. Uma outra situação, por um ato meu, deliberadamente meu, eu provoco a falência da minha família, seja financeira ou seja estrutural. Eu posso destruir as finanças da minha família através de vício, por exemplo. É também um ato que o reparo é muito difícil. Quanto mais pessoas eu envolvo nesse meu erro, mais difícil é eu conseguir o perdão de cada um dos envolvidos. Por isso a gente tem que ter claro que nem sempre a gente vai conseguir reparar o erro cometido. Porém, sempre sobrará o aprendizado vivido. Eu tenho que aprender com o meu erro. Eu tenho que tirar dele ensinamentos que, acima de tudo, não me permitam errar novamente. Não me permitam cometer o mesmo ato com outras pessoas. O meu reconhecimento do erro, o eu assumir a minha responsabilidade, deve alimentar mudanças no meu comportamento que me afastem de situações tal qual eu acabei me envolvendo para criar todo esse rebuliço. Enfim, eu não devo nunca partir para a busca do perdão com a certeza e a esperança de receber o perdão. Porque isso não cabe a mim, cabe a outra personagem, o envolvido. A mim cabe aprender e mudar para melhorar, para evoluir, para crescer. Eu não devo ver o meu erro como uma cruz, como uma marca, como um sinal de inferioridade. Eu tenho que carregar esse erro dentro de mim como um aprendizado, para que ele me ensine a viver melhor com o próximo, para que ele me alerte em situações vindouras e eu evite criar novamente a mesma situação. Porém, na prática, as coisas não funcionam bem assim. A gente não conhece muito bem, não dominamos muito bem essa arte dessas 3 etapas: reconhecer, assumir e reparar. Como que geralmente funciona a nossa relação com o perdão? Quem pratica o ato pede perdão para se liberar automaticamente dos débitos. O que eu desejo quando eu peço perdão para a pessoa que eu ofendi, que eu magoei, que eu machuquei, quando eu peço perdão para essa pessoa, eu quero que ela alivie a minha consciência. Que ela diga assim para mim: vai, Fábio, beleza, esquece, vamos continuar a vida. E eu posso exatamente fazer isso, continuar a minha vida, sem reparo, sem aprendizado. Eu só não quero ter que carregar a minha consciência pesada. Eu quero, muitas vezes, na verdade, uma carta que me permita errar novamente. Eu peço perdão única e exclusivamente com o objetivo de amenizar o meu incômodo. Por outro lado, o outro personagem, aquele que é o ofendido, ele muitas vezes ele oferece o perdão. Eu, quando eu sou ofendido, alguém vem e me pede perdão, eu posso dizer pro meu ofensor, pro meu agressor: tá, eu te perdoo, mas eu não elimino a mágoa. A história continua viva dentro de mim. E cedo ou tarde, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, enfim, numa situação específica, essa mágoa, ela vai falar por mim novamente. Eu vou jogar na cara dessa pessoa tudo que me fez porque eu não compreendi, eu perdoei apenas porque me cansa não perdoar. Eu tenho uma necessidade de perdoar o próximo por uma obrigação religiosa. Afinal, Jesus me disse: perdoai 70 vezes 7. Então eu tenho que perdoar o meu próximo. Eu tenho pressa para isso. Eu não tenho o hábito de refletir sobre o ato, de compreender. Eu não tenho desenvolvido a competência de entender o que aconteceu, avaliar, e se me for solicitado o perdão, eu ter a capacidade de perdoar, no sentido de dar a oportunidade para o meu agressor de mostrar para mim que ele aprendeu e que ele mudou.
Percebem que é uma engrenagem onde os dois atores eles se alimentam mutuamente? Quem pede o perdão e quem recebe o perdão, eles estão interligados por dependências mútuas. É por isso que o sucesso, que significa o reatar dessa parceria, dessa união, depende dos dois. Não depende só de quem pede o perdão, não depende só de quem está apto a oferecer o perdão. Depende dos dois. E dentro da nossa vida, há situações em que torna-se insuportável realmente viver essa história do perdão. Para quem recebeu o ato agressivo, para quem foi o ofendido, o pior cenário é quando o seu ofensor, aquele que o magoou profundamente, ele não reconhece que fez isso. Ele não vê o estrago que provocou na tua vida e simplesmente ele não te pede perdão. Você fica na ansiedade, na necessidade que ele reconheça o erro que cometeu e que lhe peça perdão apenas para você perceber, para você ter a certeza de que ele entendeu que ele cometeu um equívoco, que ele cometeu um erro. Nós precisamos disso. E quando isso não acontece, isso dói muito. Dói porque nos deixa inconformados com a situação. Nós temos esse desejo inato da nossa justiça. E o que para nós é a justiça? É que aquele que me ofendeu reconheça que cometeu essa ofensa e peça perdão. E aí, como a gente até comentou um pouquinho, por outro lado, o pior cenário para quem pratica o ato doloso, para quem pratica a agressão, é não ser perdoado. Porque aí a gente simplesmente vai ter que aprender a conviver com isso. Eu cometi um erro, eu magoei alguém, peço perdão, mas essa pessoa não consegue me oferecer o perdão. Ao que me cabe é continuar vivendo. Como eu comentei agora há pouco, me cabe nessa situação absorver o aprendizado, mudar a minha vida, não errar mais e procurar viver de tal forma que essa pessoa que eu magoei e que não consegue me perdoar, consiga me observar de longe e ver que eu mudei o meu comportamento. E quem sabe, dessa forma, me ofereça uma oportunidade, me ofereça o seu perdão. Eu tenho que conquistar o perdão dessa pessoa. E para fazer isso, eu preciso mudar a minha vida. Principalmente mudar nas atitudes que me provocaram esse ato agressivo. O perdão, meus amigos, ele tem que significar uma proposta de recomeço ou de retomada do convívio. Ele tem que ser vamos esquecer o passado? Jamais. Vamos compreender o passado, vamos compreender o que aconteceu conosco. E vamos, a partir dessa compreensão, construir uma nova relação. O perdão, ele tem que ser um ato de liberdade para os dois, tem que ser um ato libertário para ambos, para quem pede e para quem oferece. Para quem pede, porque se vê com a consciência lavada, aliviada, por ter a oportunidade de reparar. E para quem oferece, porque naquele momento se vê com a capacidade de ser superior a essas coisas pequenas, a esse sentimento mesquinho. Aquele que oferece o perdão, ele consegue se sentir elevar-se espiritualmente. Ele não se vê superior ao próximo, mas ele se vê naquele momento superior a ele mesmo, porque ele foi capaz de perdoar. É algo que nos enche de satisfação, aquela satisfação que nós chamaríamos de orgulho se fosse para o outro, mas para nós a gente não pode. Então, isso deve ser o perdão, a busca do perdão, deve ser a ponte que liga ou religa novamente essas duas pessoas. E essa ponte tem que ser construída pelos dois. Nunca só por um. Porque é necessário sempre a atitude conjunta das duas partes. E acima de tudo, meus amigos, para aquele que sofre a ofensa e que lhe é direcionado o pedido de perdão,
dentro de nós, quando nós somos a pessoa que temos que oferecer o perdão, o que a gente tem que levar em conta para conceder esse perdão? Isso daí é muito difícil, porque depende muito da forma como cada um de nós encara a vida. Mas, basicamente, duas situações devem ser levadas em conta. Primeiro, a mais importante, eu diria, a empatia. A capacidade de nos colocar no lugar do outro e enxergar o mundo como o outro enxerga. Se a gente desenvolve empatia pelo nosso agressor, a gente vai conseguir compreender as motivações dele. Vai conseguir compreender a forma como ele enxerga o mundo, as limitações, os preconceitos, toda a história dele. E ao compreender isso, a gente consegue, por tabela, compreender o porquê ele teve aquela atitude. Às vezes a nossa história de vida ela é muito cruel. Não esqueçam que nós escrevemos essa história, mas mesmo assim é uma história cruel, aonde as circunstâncias que nos envolvem oferecem exemplos ruins em que nós entendemos que temos que, para sobreviver nesse mundo, temos que ser agressivos. Nós não aprendemos a nos controlar. Enfim, quando eu desenvolvo empatia pelo próximo, eu entendo essas possibilidades e automaticamente eu transporto isso para mim, vendo-me ainda na possibilidade de cometer tudo isso, é onde eu consigo forças para compreender e oferecer o perdão. A outra situação, tão importante quanto, é o valor sentimental que essa pessoa empresta à minha vida. O que essa pessoa significa para a minha vida? É basicamente assim, essa pessoa me provocou uma mágoa, essa pessoa me machucou. Qual é a importância dela para a minha vida? Eu desejo tê-la ao meu lado, no meu caminho? Ou ela não, nesse momento eu entendo que ela não me fará falta. Eu não sentirei a sua ausência ao meu lado, no meu caminho. Quando eu tenho essa clareza, isso também vai servir para me alimentar a minha escolha se eu perdoo ou não. Porque se eu entendo que essa pessoa ela é sim importante para mim, eu vou lutar contra a minha vaidade, contra o meu orgulho, para compreender o que ela fez e oferecer, enfim, o perdão. Bom, enfim, meus caros, uma coisa é muito clara, muito certa. Dado nosso atual estágio evolutivo, ainda usaremos muito as palavras desculpa e perdão. O ideal é que a gente consiga cada vez mais usá-las com qualidade, sobretudo o perdão. Que a gente consiga aplicar o perdão na nossa vida, passando por esses 3 estágios: o reconhecer, o assumir e o reparar. E envolvendo tudo isso, o olhar sobre a aprendizagem adquirida. Não há como não errar com o próximo, não há como não cometer erros. É impossível para nós. Nós não somos falhos, mas nós ainda somos impulsivos, nós ainda somos automáticos, nós ainda somos movidos pelos desejos momentâneos e instantâneos e de resolução a curto prazo. Nós ainda não nos conhecemos o suficiente para termos um autocontrole satisfatório, para não deixarmos a raiva falar por nós em determinadas situações. Por isso ainda erraremos muito com aqueles que amamos. Quem dirá então com aqueles que ainda não desenvolvemos o amor? É por isso que eu deixo aqui para todos nós refletirmos sobre essa necessidade de compreendermos que ainda erraremos. E que por isso é importante a gente compreender a necessidade de termos a capacidade de perdoar ao próximo, sem nunca nos violentar. Eu não tenho que perdoar o próximo porque a doutrina espírita me diz que eu tenho que perdoar o próximo, porque Jesus me diz que eu tenho que perdoar o próximo, porque Deus me diz que eu tenho que perdoar o próximo. Eu tenho que perdoar o próximo porque eu estou dizendo isso para mim. Quando eu faço isso, é porque eu compreendi o que o Espiritismo, o que Jesus, o que Deus me fala. Mas eu compreendi e eu estou dizendo para mim mesmo, para eu perdoar o meu próximo. E da mesma forma, quando eu errar,
eu tenho que imediatamente me debruçar sobre o assunto, avaliar o que eu cometi e vendo a minha responsabilidade, o meu dolo, eu devo o quanto antes ter a coragem, a ousadia de enfrentar vaidade, orgulho, vergonha, medo, insegurança e ir até a pessoa que eu ofendi e pedir desculpas ou perdão. Isso é uma atitude de coragem. Precisamos disso. O mundo com certeza vai ser muito melhor se eu, você, se todos nós começarmos a aprender a fazer isso. Então que possamos ir juntos e aprender a nos respeitar, a respeitar ao próximo. E deixo aqui, para terminarmos esse nosso bate-papo, o desejo de que nós possamos continuar nos cuidando, nos mantendo em casa, aqueles que puderem, observando todas as orientações acerca dos cuidados que temos que ter com essa pandemia e amando, acima de tudo, a nossa vida. Até a próxima, meus caros!